Nessa manhã de domingo nós vamos juntos pensar sobre o valor do voluntariado, descobrindo o valor do voluntariado. E para isso, se você tiver uma Bíblia, vai abri-la lá em 2 Coríntios 8, uma das expressões mais bonitas sobre o servir. Vamos ver o exemplo de uma igreja que no serviço ela se descobriu como igreja do Senhor Jesus. Farei a leitura e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Deus: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Que texto lindo! Ele mostra o que acontece na vida de quem realmente conhece a Jesus. Um desejo de doar-se, um desejo de servir, um desejo de fazer algo por alguém, um desejo de manifestar gratidão a Deus através de atitudes práticas. A palavra voluntário, ela é usada para designar um tipo de ação que se dá sem vínculo profissional, sem resposta financeira. Quando você vai ao dicionário e coloca lá voluntário, você encontra pelo menos esses significados: aquilo que não é forçado, que só depende da vontade, espontâneo, aquilo que se pode fazer ou não, aquele que se dedica a um trabalho sem remuneração, prestando ajuda quando necessário. O século XX, ele inaugurou aquilo que nós chamamos de voluntariado, um movimento no mundo, não só na igreja, mas fora da igreja. Pessoas começaram a ser desafiadas a trabalhar movidas unicamente pela vontade, pelo desejo de fazer alguma coisa. E esse movimento entrou no século XXI com força total. Alguns números mostram a força do voluntariado, como em países como a própria América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte, há cerca de 1/3 de todo o trabalho que se faz de modo voluntário. 1/3 do trabalho feito nos Estados Unidos é sem remuneração. As pessoas trabalham porque querem trabalhar. Esse universo também acontece em muitos países da África, países pobres, mas com uma força voluntária. Gente que quer servir, quer trabalhar. E se isso acontece fora da igreja, graças a Deus, também acontece dentro da igreja. Aliás, falar em voluntário
É falar em pessoas que estão dispostas a colocar algo do tipo esse coletinho amarelo. Esse é o colete que os voluntários da Igreja Batista Betel usam. Eu sempre me perguntei, desde que cheguei aqui, por que essa cor? E cheguei à conclusão que o voluntário se destaca no meio do grupo. É por isso que tem que ser uma cor bem chamativa. O voluntário se destaca porque, de algum modo, irmãos, voluntariado ainda é algo que nós não concebemos totalmente. É preciso quebrar alguns paradigmas para vestir essa camisa e para, com alegria, servir. É necessário mudar um pouco a mentalidade. Uma mentalidade que foi herdada do catolicismo romano, onde aquele que trabalha é o sacerdote e os outros não precisam trabalhar. São laicos, são leigos, não recebem para trabalhar, não têm condição para trabalhar. E nós, tendo herdado esse pensamento, ainda na Igreja de Jesus, precisamos insistir para que as pessoas trabalhem. E agora, eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma igreja, onde não era necessário insistir para as pessoas trabalharem voluntariamente. O texto nós já lemos, e a primeira coisa que nós vemos nessa igreja, uma igreja, uma região que hoje foi, depois de tantas guerras, praticamente devastada, Macedônia. Tive o privilégio de ir até lá em 2004, e é interessante ver que um local onde no passado era uma força missionária, hoje tem talvez 1.200 cristãos no país inteiro. Mas à época, uma igreja muito forte. E uma igreja onde o servir era uma linguagem comum. As pessoas amavam servir. Elas queriam trabalhar para o Senhor. Queriam trabalhar porque, segundo o texto, elas experimentaram a graça divina. E a pessoa que experimenta a graça, ela quer transformar a graça em atitudes práticas na vida. Olha que bênção essa expressão. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Se nós parássemos aqui, nós perguntaríamos: que graça? Eles ganharam uma bênção especial? Se fosse hoje, nesse mundo de prosperidade, nós perguntaríamos: será que eles ganharam algum prêmio? Será que os irmãos daquela igreja, eles ficaram mais ricos? Será que lá não tinha nenhum doente? Será que agora era só expressão de vitória? O que é isso? E aí nós continuamos a leitura e nós percebemos que eles chamavam de graça o servir ao próximo. Que coisa! A graça divina que foi derramada por Deus àqueles irmãos foi sinônimo de servir, foi sinônimo de trabalhar. Aqueles irmãos chamaram de graça o privilégio de poderem ajudar outros irmãos. Querido, servir é de fato uma bênção de Deus. É a graça de Deus em nós, que se transforma na ajuda ao próximo, que se transforma no serviço voluntário, que se transforma em ser bênção na vida de alguém.
Queridos, infelizmente nós fomos como que transformados em nossa maneira de pensar, e nós só imaginamos a graça de Deus como algo que nós recebemos, não algo que nós damos. Você, por certo, já experimentou a graça de Deus através de uma pessoa que foi uma bênção para você. Você, por certo, já experimentou a graça de Deus através da atitude de alguém. O serviço voluntário é a manifestação real de que a graça de Deus existe e foi derramada sobre pessoas como você e como eu. O voluntariado depende da graça. O voluntariado é uma expressão da graça de Deus. Quando eu sirvo alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu me disponho a trabalhar, eu estou dizendo assim: gente, Deus tem sido bondoso para comigo. A graça de Deus me alcançou. E um Deus tão generoso, um Deus tão cheio de graça, Ele me motiva a espalhar essa graça. E como se espalha a graça? Falando sobre a graça ou vivendo a graça de Deus? Como que as pessoas que me cercam e te cercam experimentarão a graça de Deus? Através de um discurso sobre a graça, ou através de uma ação voluntária sua, que deixa claro a este mundo que existe um Deus bom e nós somos agentes desse Deus bom. Aqueles irmãos, eles estavam prestes a servir outros irmãos, e já na verdade começaram a fazer isso. Havia uma fome que se abateu por toda a região da Judéia. Alguns irmãos estavam literalmente passando necessidades, e Deus levanta aquela igreja como um agente da graça divina. A graça de Deus se manifestou. Esses irmãos, eles são a manifestação da graça. Para vestir a camisa do voluntariado, é preciso ter experimentado a graça de Deus. Você experimentou? E se experimentou, por que você ainda não vestiu a camisa? O que te falta? O texto continua dizendo que além da graça, aqueles irmãos eram generosos, por isso que eles vestiram a camisa. Veja o texto. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Você já usou em algum momento da sua vida a expressão rica generosidade? Eu acho que não. Porque a generosidade em si já é uma palavra forte. Falar em generosidade é falar numa pessoa grata, uma pessoa que está disposta a ajudar. Mas como você consegue entender a expressão rica generosidade? Que generosidade é essa? Na minha opinião, essa é a generosidade que só existe no coração de quem tem a Jesus. Irmãos, o mundo pode ser generoso. Empresas querendo fazer um trabalho social podem ser generosas. Um rico que tem dinheiro sobrando pode ser generoso. Mas a rica generosidade, ela tem a ver com aquela pessoa que experimentou a graça de Jesus. Ela experimentou a graça de um Deus generoso. E ela então se torna generosa
porque é filha de um Deus generoso. O texto diz que aqueles nossos irmãos, mesmo sem morar no Brasil, sem ter o governo que nós temos, eles estavam passando por sérios problemas. É o que diz o texto. Extrema pobreza, severa tribulação. Irmãos, aqueles queridos lá da Macedônia, eles estavam sofrendo. Eles não viviam dias de fartura, eles não viviam dias de prosperidade material. Alguns deles também estavam passando fome, como os irmãos da Judéia. Alguns deles estavam passando necessidades, como os irmãos a quem eles queriam ajudar. Mas o que aconteceu com aqueles queridos é que eles foram impactados com a graça de Deus de tal modo que o coração deles se encheu de uma rica generosidade. Pobres, mas ricos. Pobres materialmente falando, mas ricos de generosidade. Irmãos, ninguém veste a camisa do serviço voluntário sem ter generosidade no coração. O mundo, ele diz para nós não sermos generosos. Se há de vez em quando uma campanha para as pessoas doarem, ajudarem o próximo, há uma filosofia, por outro lado, que diz mais ou menos o seguinte: a vida está difícil, então, cuide de si mesmo. Invista melhor o seu dinheiro, porque os dias futuros são muito ruins. Cuide dos seus bens, guarde. E nós, impactados por essa filosofia de vida, nós vamos nos tornando homens e mulheres extremamente egoístas. Irmãos, nós temos dinheiro para fazer uma série de coisas. Nós erguemos os nossos patrimônios pessoais, nós fazemos as nossas viagens, nós investimos numa série de coisas que gostamos, mas quando aparece alguém precisando de ajuda, e não é ajuda para comprar uma roupa nova, não é ajuda para fazer uma viagem, não é uma ajuda para, quem sabe, ter uma satisfação na vida, é ajuda para comer. É ajuda, irmãos, para comprar um remédio. É ajuda para não ser despejado depois de 6 meses sem pagar aluguel porque não há trabalho. Quando surge uma necessidade assim, nós não temos dinheiro. Acaba toda condição financeira. O que é isso? Senão a mente do mundo se tornando a mente do crente. O crente que, mesmo sendo abençoado por Deus, mesmo sendo salvo por Deus, mesmo Deus abrindo portas, mesmo nos momentos de maior aflição, o crente começa a pensar só em si mesmo, só em si mesmo, só em si mesmo. E aí, com uma agenda pesada que todos nós temos, não sobra tempo para servir, não sobra dinheiro para ajudar, não sobra vontade para ser uma bênção na vida do outro. Aqueles irmãos, como nós, estavam debaixo de severa tribulação, viviam extrema pobreza, mas eles foram ricos em generosidade. Qual é a sua riqueza? No assunto generosidade. Qual foi a última vez que você vestiu a camisa e disse: eu vou ajudar alguém? Eu vou fazer isso não porque eu sou bonzinho. Eu vou fazer isso porque eu sou grato. Eu sou filho de um Deus que tem sido tão generoso para comigo. Eu vou achar um tempo na minha agenda porque eu sou um homem grato. Eu vou achar um
tempo em meio a essa correria da vida para ajudar alguém, para servir alguém, porque eu tenho generosidade. Deus tem sido generoso comigo. Não há trabalho voluntário sem generosidade. Aquele que não encontra razões para servir, possivelmente não entendeu o quanto recebeu da parte de Deus. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez, já tem alguns anos, fui convidado para uma refeição. O irmão, não é dessa igreja, disse: olha, preciso falar muito com o senhor. Pois não. Então, passou, me pegou, e estávamos indo para um restaurante muito bacana. Até então eu não sabia, muito jóia. Almoçamos, uma comida muito boa. E na hora de pagar a conta, não sei porquê, o garçom trouxe a conta para mim. E me entregou a conta. E eu dei uma espiada e falei: Senhor amado, me ajude nessa hora. Mas ele logo já pegou, né, a conta, pagou, graças a Deus. Siga o exemplo dele, viu, irmãos? É uma bênção. Pagou a conta, ok. E aí estamos voltando para casa. Ele veio me trazer. Sinal se tornou em São Paulo um lugar do quê? De gente pedindo. Gente pedindo. 2 menininhos ali, pedindo dinheiro. Aí, ele abaixou o vidro. E eu imaginei. Ele ia dar, não sei, 50 centavos para o menino. R$1 para o menino. Mas ele deu um discurso para os 2 meninos. Um discurso moralista que dizia que ele não dava dinheiro para criança sem vergonha. Foi exatamente a palavra que fica no sinal. E eu fiquei olhando aqueles 2 meninos, eles não me pareciam tão sem vergonha. Porque eles estavam descalços, pé sujo, mãos sujas, magros, um sol de rachar. E eu fiquei imaginando que nem todo sem vergonha ficaria debaixo do sol, pedindo um trocado, descalço, sujo. Não me pareceu ser muito sem vergonha. E quando eu lembro da conta e lembro do menino, os 2 garotinhos, me deu a impressão que naquele dia nós não fomos nem um pouco generosos. Claro que você vai dizer que os meninos podem comprar crack quando saírem dali. Eles podem estar ali como agentes de uma sociedade falida que usa o menor até para alimentar o crime. Pode ser. Pode ser uma série de coisas. Essa questão, irmãos, é que nós somos tão moralistas para algumas coisas. E para outras, nós somos tão liberais. Você tem sido liberal para com o pobre? Para com aquele que está precisando de ajuda? Para com o trabalho que é feito na igreja de Jesus? Você tem sido tão liberal quanto para fazer as suas coisas e eu as minhas coisas? Aqueles irmãos tiveram uma rica generosidade. E aqueles irmãos também, eles aprenderam que servir, doar-se, não se baseia em obrigação, mas é um privilégio. Olha o que diz o texto: pois deu testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. E o texto continua: por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente. Agora preste atenção na última frase: o privilégio de participar da assistência aos santos. O privilégio de participar.
Aqueles irmãos não foram pressionados para servir. Não foram. Ninguém colocou uma expressão assustadora para que eles fizessem alguma coisa. Ninguém disse que se eles não trabalhassem, iriam para o inferno, perderiam a salvação e ponto final. Ninguém disse que se eles não trabalhassem, perderiam bênçãos especiais da parte de Deus, reservadas apenas para aqueles que trabalham. Ninguém apareceu, quem sabe, com uma profecia dizendo: eu sonhei que vi você trabalhando voluntariamente na igreja. Nada disso. Aqueles irmãos, quando souberam que os seus irmãos do outro lado, numa outra região, estavam padecendo necessidade, sabe o que aconteceu? Eles começaram a levantar a mão dizendo: eu quero ir, eu quero ajudar, me dê essa oportunidade, me dê esse privilégio. Eu não vejo a hora de meter a mão no meu bolso e comprar um alimento para o pessoal, eu não vejo a hora de ir até lá, de ajudar aquela velhinha, de ajudar aquela criança, de ser uma bênção para aquele irmão. Diz o texto que eles voluntariamente, por iniciativa própria, eles suplicaram: me dê o privilégio de ajudar. E enquanto eles suplicaram para ajudar, hoje nós suplicamos para que alguém se levante para ajudar. Já percebeu a inversão? A inversão é tão nítida que hoje nós suplicamos o contrário. Por favor, alguém, por misericórdia, ajude. Alguém, por misericórdia, faça tal coisa. Estamos com uma vaga aqui disponível para alguém ajudar. Quem pode? E alguns, de tanto insistirem, começam a apelar. Tem pastor que apela mesmo. Porque ele quer movimentar as pessoas, não consegue. E de fato, quem consegue movimentar uma pessoa a doar-se, se essa pessoa não for grata o bastante para entender que nós nos doamos pelo outro, porque Jesus se doou por nós. Aqueles irmãos não foram obrigados, eles fizeram por vontade, eles queriam servir. Aliás, a medida do voluntariado não é a obrigação, é o amor cristão. O servo voluntário se sente privilegiado em poder ajudar, e isso transforma em um servo por excelência. Eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso. Onde estão precisando? Eu estou aqui. Como eu posso ajudar? Fiquei sabendo de tal coisa, vou lá. Eu quero servir, eu quero ajudar, porque Deus tem sido generoso para comigo. Qual foi a última vez que você pôde ajudar alguém? Como você se sentiu? Irmãos, uma das alegrias maiores da vida é poder ajudar alguém. É poder ser uma bênção para alguém. É poder servir alguém. É poder trabalhar. Irmãos, nós estamos aqui, por exemplo, nesse ambiente tão bom, estamos sendo servidos. Há pessoas trabalhando para nós estarmos aqui. Há pessoas no som, há pessoas no data show. Você chegou, tinha gente ali para te receber. É uma bênção ser servido. Mas acredite, é uma bênção servir. É uma bênção ajudar. É uma bênção colocar a camisa. É uma bênção sair de casa sabendo: eu serei uma bênção na vida de alguém. Só que o inimigo é tão astuto, irmãos. Ele é tão astuto porque ele sabe o poder que há numa igreja que trabalha. Então, sabe o que ele coloca na nossa mente? Ele diz assim: tem gente que ganha para fazer isso, por que você vai fazer? Uma vez, numa outra igreja que pastoreei, uma funcionária da limpeza veio conversar comigo.
Ela falou assim: pastor, quero pedir demissão, quero ir embora. Por quê, senhora? Porque é o seguinte, eu acho que os crentes dessa igreja, eles são muito mal educados. Falei: é mesmo? O que aconteceu? Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, e ela me contou o que tinha acontecido. Teve uma festa de casamento, e um pequeno salão que tinha lá na igreja, foi dado um bolo, um refrigerante, tudo mais, tal. Enquanto os últimos convidados iam indo, a senhorinha da limpeza começou a trabalhar. Lá no fundo do salão onde não tinha ninguém, ela limpando. E uma pessoa chegou assim com um bolo, foi até lá e jogou no meio do lugar limpinho. E ela levou assim um susto. E ele disse: isso daí é para valer o seu salário. Muito bem. Irmãos, isso acontece de outras formas. Não é só o bolo que é derrubado no chão, mas por vezes são as nossas atitudes. Porque nós achamos que 1, 2, 3 ou 4 tem que fazer valer o seu salário, enquanto na verdade a igreja do Senhor Jesus é uma somatória de pessoas que, ricas em generosidade, fazem valer o sacrifício de Jesus e não o salário de um ou de outro. Eu, quando ouço pessoas dizendo assim: pastor, nós precisamos contratar mais gente, nós precisamos colocar mais gente, eu sempre penso a mesma coisa: nós não precisamos contratar mais gente. Nós precisamos que a igreja de Jesus se levante, entendendo o privilégio de servir. Porque ainda, irmãos queridos, que nós tivéssemos aqui 30 ou 40 pastores, a demanda não seria suprida, porque há demandas que são suas, não são de uma pessoa que não conhece a dor daquele que está pertinho de você. Foi Deus que te colocou perto de algumas pessoas, sabe para quê? Para você servi-las e ser bênção na vida delas. O texto, ele é muito rico, nós poderíamos falar muito mais sobre ele, mas a última coisa que eu quero dizer é que trabalhar voluntariamente é um ministério. Olha o que diz o texto: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Muito bem. Você consegue entender o texto? Porque o texto diz o seguinte, que aquelas pessoas que se doaram por outras, elas se doaram primeiramente a quem? A Deus. A Deus. Elas não estavam fazendo primeiramente por aquelas pessoas. Elas estavam fazendo para Deus. E porque elas fizeram para Deus, primeiramente, elas fizeram algo muito bom. Porque Deus não merece qualquer coisa. Deus não merece o mínimo. Deus não merece o mal feito. Deus não merece a sobra. Deus merece o excelente. Deus merece o melhor. Deus merece aquilo que eu vou fazer com a maior dedicação. Bill Hybels, no livro Revolução do Voluntariado, ele diz que nós podemos ver aquele que de fato entende o poder do voluntariado cristão da seguinte forma: o trabalho que ele faz para Deus é mais excelente do que o trabalho que ele faz para os homens. Só que na grande maioria das vezes, nós fazemos o contrário. A empresa chamou, meia-noite, eu vou.
tenho que garantir o meu salário. O patrão pediu para eu trabalhar no final de semana, eu vou. Olha, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou me aprimorar, porque afinal de contas é o meu salário, é a minha carreira. Para Deus não precisa. Irmão, eu estou estudando agora, eu não posso trabalhar. Olha, eu estou com a minha agenda muito cheia, não dá para trabalhar, não dá para servir. Olha, eu vou fazer um negócio assim, meia boca, porque você sabe, eu estou envolvido num grande projeto, eu não posso perder meu tempo servindo o Senhor. E aí sabe o que você descobre, irmão? Que a vida é muito passageira. E que o teu patrão, na verdade, não é o dono da empresa onde você trabalha. O teu patrão é Deus. Porque o teu patrão é dono da sua vida. Mas enquanto nós não entendemos isso, e achamos que trabalhar para o outro, trabalhar na obra de Deus, é uma coisa para aquele irmão ali, eu não gosto muito dele, eu não vou fazer, eu vou ajudar meu vizinho, ele é um cara chato para chuchu, eu não vou ajudar não, eu vou socorrer aquele irmão, ele é uma pessoa tão grossa, não vou socorrer nada, enquanto nós achamos que é para a pessoa em primeiro lugar, nós por vezes somos desmotivados. Mas eu quero te dizer que aquilo que você faz é em primeiro lugar para Deus. O tempo que você dedica para essa igreja é feito para Deus. Tudo que você doa para o sustento da obra é para Deus. Tudo que você investe nos seus dons e talentos não é por minha causa, por causa do irmão que está ao seu lado, mas é por causa de Deus. Deus é a nossa grande causa. E pensando em tudo isso, eu quero agora encerrar te levando a seguinte reflexão. Primeira pergunta: você tem investido sua vida na obra de Deus, no reino de Deus? Estou falando de atitude mesmo, de doação, de tempo, de recurso, de atitude prática. Você tem se doado para o Senhor? Se você tem, como você tem se sentido? Quando você sabe, eu estou fazendo isso para Deus, como você tem se sentido? Segunda pergunta: sua gratidão a Deus pela salvação tem se manifestado como? Você, como um salvo que é, você se sente grato bastante para dizer: eu quero servir o meu Deus. Ninguém precisa ficar me apertando, não. Eu tenho prazer nisso. Eu quero trabalhar, eu quero fazer parte da obra que está sendo realizada pelos meus irmãos, pela igreja de Cristo Jesus. Terceiro, seu compromisso com Deus pode ser visto através de atitudes práticas, ou ele é conceitual. Eu tenho um grande compromisso com Deus, mas tempo para ele eu não tenho. Recurso eu também não tenho. Meu talento eu não invisto. É conceitual ou é real? E última reflexão: você vive para quem? Para a glória de Deus ou para si mesmo? Para quem nós vivemos? Para a glória de Deus ou para nós mesmos? Vamos encerrar assistindo um vídeo. É um testemunho. Há 4 anos atrás você assistiu esse vídeo aqui. Mas é um dos melhores que eu conheço para falar sobre o servir, sobre o doar-se e, sobretudo, para falar que esse é o tempo. Nós não sabemos se teremos o privilégio de manifestar a graça de Deus a outros daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano. Assista o vídeo e pense: você está aproveitando esse momento para manifestar a graça de Deus
através do seu serviço voluntário. Assista e que Deus nos abençoe. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana. No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.